Então, pessoal, o senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda do Lula, já havia dito pouco tempo atrás que o governo aceitaria a manutenção da desoneração da folha com escalonamento do retorno dessa cobrança tributária, porque o governo tinha uma carta na manga, um pacote que compensaria aquilo que o governo classifica como renúncia fiscal, ou seja, impostos que deixam de ser cobrados. E agora, nós sabemos que pacote é esse e, meu amigo, não é nada interessante, não é nada favorável, muito pelo contrário, isso aqui vai ser uma tragédia muito grande que causa um verdadeiro caos tributário aqui que vai dar uma secada considerável no caixa das empresas, né? Vamos conversar sobre isso que vai ser editado por uma medida provisória e que, claro, vai representar um assalto ainda maior do governo aos cofres das empresas e de todos os brasileiros de maneira geral. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual é o ponto aqui apresentado pelo governo Lula para compensar a desoneração da folha de pagamento aqui, né? Quem falou isso aqui primeiro, né? Quem apresentou isso não foi o Fernando Haddad, foi o Dário Durigan, que é secretário executivo do Ministério da Fazenda. Geralmente ele é o segundo em comando quando o Fernando Haddad não está. Acho que o Haddad está lá na Europa, alguma coisa assim, né? E também aqui o Robson Barreirinhas, que é secretário da Receita Federal. Então, eles apresentaram ontem, dia 4, estou gravando isso aqui na noite do dia 5 de junho, né, as medidas que vão ser apresentadas pelo governo para compensar os recursos que ele, entre muitas aspas, perde com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores que ainda são beneficiados com essa possibilidade, e dos municípios com a população menor do que 150 mil habitantes, uma coisa assim, que entraram também nas novas regras, né? E de onde vem essa história? Bem, de uma MP que vai ser editada aqui pelo governo. Na verdade, eu não sei nem se ela já foi publicada, né? Foi apresentada, pelo menos, pelo governo, mas já é uma realidade, que vai servir para fazer uma limitação ao uso de compensação de créditos de PIS e COFINS, né? As empresas têm essa possibilidade de fazer uma compensação de créditos tributários em vários tipos de tributos aí, de forma geral, né? E elas têm utilizado isso com frequência, é a melhor maneira de você reaver tributos, de fato, aí, né? Só que o que acontece? O governo olhou para essa montanha de dinheiro e compreendeu o seguinte, né? Tem muita grana rolando nessa parada, vamos dar uma limitada nisso aí, né? A previsão do Ministério da Fazenda é que essa iniciativa vai aumentar a arrecadação, ou seja, o roubo do governo, em 30 bilhões de reais praticamente no ano de 2024, né? Então, vai ter aqui a limitação de 17,5 bilhões de reais nessa compensação de créditos de PIS e COFINS, e outros 11,7 vão vir aqui, serão fruto de uma restrição de créditos presumidos de PIS e COFINS. Isso aí vai, então, supostamente servir para compensar a renúncia fiscal de 26,3 bilhões de reais que o governo estima com a desoneração da folha de pagamento, né? Então, qual que é o ponto aqui, né? Alguns setores vão ser pesadamente prejudicados por conta dessa MP, que são aqueles que hoje têm algum grau de vantagem com essa possibilidade aí, realmente, do aproveitamento de créditos, né? Então, principalmente, ao que indica essa reportagem aqui do Brasil Journal, né? As empresas do agronegócio e também os setores aqui de combustíveis e medicamentos vão ser aqueles mais impactados por essa medida aí. Não sei se é por conta da questão da antecipação desses tributos, né? A tal da tributação monofásica e tudo mais aí, né? E, obviamente, isso aí pegou de surpresa os chefes, os executivos dessas empresas e piorou um cenário que já era muito incerto, porque, na verdade, inclusive eles pontuam, os ativos brasileiros estão depreciados principalmente no comparativo com outros países. A Argentina está se tornando um excelente destino para investimentos
E o governo me vem com mais essa que, claro, vai derrubar a lucratividade das empresas e vai reduzir os investimentos, sejam os diretos, o reinvestimento da empresa, a empresa usando o lucro para expandir os seus negócios, seja um investimento externo, outros agentes colocando dinheiro na empresa para que ela cresça mais e dê mais lucro. A margem está mais apertada agora por conta disso, né? Então, o que acontece, né? Atualmente, o cenário é assim: a empresa paga PIS e COFINS na compra de insumos. PIS e COFINS incide absolutamente tudo nesse país, né? Então, quando ela usa o PIS e COFINS para comprar insumos da operação, ela pode compensar esse valor gasto para abater outros impostos aí, né? Ou seja, isso é usado para que não haja cumulatividade de impostos, que supostamente é algo proibido no Brasil, né? Porque aí, se os insumos são tributados e esse imposto você não pode usufruir dele, um imposto que já foi pago anteriormente, isso encarece o produto e aumenta a base de cálculo para tributos futuros. A alíquota final fica mais alta, portanto, se paga mais imposto por conta de tributação em cima de valor tributável, né? Então, os créditos de PIS e COFINS eram usados para isso. Você retira esses créditos que compõem o valor do produto que você pagou, e isso vai poder compensar impostos lá na frente, reduzindo uma coisa pela a outra, né? Mas então, agora com essa regra aqui, a empresa só vai poder usar os créditos de PIS e COFINS para bater PIS e COFINS também. Não, por exemplo, uma CSLL, um IPI, o imposto de renda e tudo mais, que são todos impostos federais, né? Então, o que acontece? Algumas dessas atividades aqui são imunes ao PIS e COFINS, não pagam PIS e COFINS. Por exemplo, a exportação aqui, né, tem imunidade de PIS e COFINS. Então, a empresa vai ter uma quantidade enorme de créditos que não vai poder ser aproveitado por conta da inexistência do pagamento de PIS e COFINS para usar esse crédito aí, né? Então, as distribuidoras de combustíveis vão ter esse problema também aí, né? Então, tem a tal da tributação monofásica, que eu falei, que é a cobrança antecipada do PIS e COFINS, né? Ou seja, a refinaria paga a totalidade do PIS e COFINS da cadeia produtiva, de forma que os outros entes, os distribuidores, o atacado, o varejo, enfim, eles podem usufruir desse valor para abater impostos depois, né? Agora não, isso aí vai ficar completamente inviável para a maior parte desses negócios, porque vai ter um crédito que não vai ser aproveitado aí, né? Além do que, existem casos de empresas que geram sim um débito de PIS e COFINS, mas que é menor do que o crédito, e isso aí vai ficar pendurado. Portanto, né, o que acontece? Né? Esse valor fica perdido? Não, as empresas podem pedir o ressarcimento disso para a Receita Federal, né? Só que acontece que esse negócio demora uma vida para ser repassado para as empresas. Ou isso é judicializado, né? Isso vai mover uma ação judicial para receber da Receita Federal aí. Se eu não me engano, o prazo para devolução é 360 dias. Então, o que isso vai significar na prática? O governo vai arrecadar um valor agora que ele vai precisar devolver para as empresas lá na frente, depois de um ano, e olhe lá se isso vai acontecer. E para a empresa, nesse momento, significa uma queima de caixa, porque ela vai ter que pagar esses tributos que antes ela compensava com crédito, que agora vai ficar acumulado para ser devolvido pela Receita Federal, sabe-se lá quando, né? Então, isso aqui é uma baita de uma sacanagem que o governo vai fazer com essas empresas, né? E dá até para entender por que eles lançaram mão desse artifício agora. Conforme eu falei, isso é passível de ressarcimento, talvez a Receita pague isso lá na frente, mas quando a Receita começar a restituir esses valores, a desoneração da folha já vai estar na escadinha diminuindo, né? Então, eles diferiram um pagamento aqui que eles deveriam, uma concessão de um crédito para as empresas para cobrir essa questão da desoneração. Penalizaram alguns setores para manter isso que já existia até então. Aí o senhor Dário Durigan falou o seguinte, né, que isso corrige distorções, né? Isso aqui está acontecendo de forma errada, não deveria acontecer assim, porque a coisa deveria ter mais isonomia, todo mundo pagando as mesmas alíquotas, e não você criar sistemas diferenciados ali e tudo mais que acabam pesando em outros setores, etc, etc.
Uma sacanagem do cacete de fato aí, né? Porque, e o pior, né, isso aqui abre um precedente. O Barreirinhas lá, o secretário da Receita, falou que o governo não tem intenção de repetir essa dose aí com os outros tributos federais, né? O IRPJ, o CSLL, o IPI e tudo mais, né? Mas vai saber, na hora que precisar, na hora que a coisa apertar, o governo vai partir para isso. Tem o INSS também, né? Que hoje você consegue usar o crédito para abater aí a própria guia do mês. Não, pode ser que o governo fala que não vai ter isso, mas enfim, né? A coisa tende a caminhar para um aumento tributário em todos os sentidos e é uma grande sacanagem com esses setores, né? É claro que quando o Haddad falou que tinha uma carta na manga para compensar a desoneração da folha, todo mundo já sabia do que se tratava. Mais impostos para prejudicar a economia, estrangular ainda mais a galinha dos ovos de ouro e testar na prática a curva de Laffer para ver até onde o governo consegue esticar a corda nesse caso. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.